Olá, boa tarde. Começando mais um programa PIC Saúde, práticas integrativas e complementares em saúde. Nosso programa de hoje, nós vamos continuar com a conversa com a terapeuta ayurvédica Maria Madalena Matos, que na nossa última entrevista, foi uma entrevista muito interessante, e nós iríamos entrar nas questões alimentares da terapia ayurvédica quando o programa encerrou. Então nós decidimos que faríamos mais um programa hoje com ela, falando hoje sobre a questão da alimentação na terapia ayurvédica. Lembrando às pessoas que a terapia ayurvédica é a medicina indiana, a medicina que se pratica na Índia, uma das medicinas mais antigas do mundo, talvez a mais antiga do mundo, e que ela mantém esses conhecimentos até os dias de hoje, sendo que nos dias de hoje ela vem voltando ao cenário da saúde, né? Porque a terapia ayurvédica ela traz muitas práticas que são práticas que hoje a medicina convencional vem descobrindo, né, através das pesquisas clínicas e básicas, vem trazendo a questão da alimentação natural, da alimentação orgânica, coisas da alimentação integral, os benefícios dessa alimentação que sempre foram preconizados lá na Índia antiga, e que hoje a ciência moderna vem comprovando o que há 10 mil anos atrás na Índia já se falava, né? Boa tarde. Boa Maria. Tarde a todos. Mais uma vez, né? É um prazer estar aqui novamente. Então, vamos começar falando de uma questão muito interessante, né? Que é a questão da carne, né? Ficou pendente na última vez, não se começou a se falar. Terminou na carne, né? Exatamente. Porque muita gente fala, nós temos aí hoje várias modalidades de dieta sem carne, né? Vegetarianismo, veganismo, né? E inclusive existe uma certa diferença que as pessoas confundem bastante, mas existe uma diferença entre o veganismo e o vegetarianismo. A pessoa vegetariana, na verdade, ela não come carne. Mas existe o ovo vegetariano, que ele come ovo, o lacto vegetariano, que ele, no caso, ele toma leite, né? Queijo, o ovo, come queijo, né? Também queijo, todos os derivados, né? O ovo lacto vegetariano, que ele se alimenta com ovo, com leite também, os derivados do leite. Existe o vegetariano, vamos dizer, radical. É uma macrobiótica. Mas aquele vegetariano que que não usa macrobiótica, mas que também não usa de ovos, nem leite, nem seus derivados, ele é um vegetariano radical. Seria a terminologia correta essa, né? E existe também aquele que no radical... no vegetariano radical estaria se incluindo também o mel. Quer dizer, a diferença que teria aí entre o vegetariano e o vegetariano radical é que o radical nem o mel, do mel ele se utiliza. Agora, a questão é que o vegano, as pessoas normalmente falam do vegano como sendo uma pessoa que radicaliza o vegetarianismo. Mas o vegano, na verdade, é aquela pessoa que não consome o produto animal, mas por uma questão de consciência e por ser contra, digamos, como se os animais são seres sencientes. E os veganos não aceitam que se infrija a dor ou se tripudie em cima dos seres sencientes. Mas não são os veganos que também não comem alimentação cozida? Não, esses são os crudíveros. Que é a comida viva. É a comida viva, que é o biochip. Entendi. Né? Então a gente já temos um monte de coisas para falar hoje, né? São várias coisas. Só o que você falou agora já é um programa. Já dá muita coisa, é verdade. Então vamos começando a falar sobre a carne. A carne. Porque a carne também a gente tem três vertentes, que é a carne
De mamífero, né? Carne vermelha, carne de porco, carne de boi, a carne de ave, né? Que é o Se frango nós formos e o peixe. vincular isso ao Ayurveda, né? O Ayurveda, na verdade, não é vegetariano. Ele, inclusive, o Ayurveda se utiliza até da carne como remédio, com poder curativo. Eu não gosto de usar o termo remédio, mas com poder curativo, né? É uma coisa que seria interessante contar. Eu não sabia disso que você está falando. Seria interessante contar, porque é exatamente o que eu vou falar agora vai talvez esclarecer essa ideia que se tem da Ayurveda como sendo uma filosofia totalmente vegetariana. A Índia é talvez o maior, talvez não, ela é o país com maior índice de vegetarianos no mundo. Praticamente 50% da população indiana, ela é vegetariana. A questão é que na Índia tem alguns estados na Índia em que é proibido comer carne. Não, é proibida a carne de vaca, eu vou chegar aí. Primeiro esclarecendo essa questão da população, porque a Índia, na realidade, ela tem praticamente 1 bilhão de habitantes. Ela tem 5 vezes, a população dela é 5 vezes maior que a população do Brasil, né? Então, essa metade de uma população que não come carne chega em torno de 500 milhões. Não come nenhum tipo de carne. Nenhum tipo de nem carne. Nem peixe. Não. E ela chega em torno de 500 milhões. Nós estamos na faixa de 200 milhões. São valores arredondados, né? Então, você vê, mais do dobro, né, da população... Mas não comem por uma questão religiosa, não é? Por uma questão religiosa. Um outro fator que tem na Índia é que essa outra metade que come carne, não come carne de vaca, porque a vaca é um animal sagrado na Índia. Então, eles não consomem carne de vaca, consomem carneiro, consomem cabras e carneiros, é a alimentação básica deles, dos que comem carne, né? Que, na realidade, é metade da população. Isso é uma porcentagem, é o maior país do mundo com população vegetariana. Bom, no Ayurveda, o que se coloca a respeito da carne é que se a intenção da pessoa é trabalhar com a sua própria energia ou trabalhar como curador, aí sim o Ayurveda aconselha que não se consuma carne. Só que essa questão da carne, na hora em que é colocada, é uma questão bastante energética, porque assim como a pessoa não deve consumir carne, ela também não deve, digamos, comer com raiva, ela tem que estar bem na hora de comer, ela deve comer da maneira correta, ou seja, existe uma série de outras questões que estão envolvidas nisso, né? Eu fiz aqui um guia das coisas que eu achei que era interessante colocar. Uma das coisas dentro disso que eu acho que seria interessante para as pessoas que estão nos assistindo quando o Ayurveda fala nessa questão energética, né, ele fala também de uma maneira geral em relação a outros detalhes que não só a carne, né? Então, por exemplo, não usar de alimentos industrializados, não usar alimentos que não possuam mais energia. No Ayurveda não se faz uma comida e se guarda 2, 3 dias. Faz-se a comida, come-se a comida. Entendeu? Porque à medida que aquilo for sendo guardado, aquela energia já não é mais a mesma. Já. Então, na prática Ayurveda não se guarda. Se faz uma porção, fazem porções pequenas, né? Fazem porções pequenas e normalmente o ideal para o Ayurveda é a pessoa fazer o seu próprio alimento. Porque na preparação, isso não é só o Ayurveda que sabe disso, né? Naturalmente, na preparação do alimento, há uma interferência muito grande da energia de quem está fazendo. Mas assim, hoje, no dia a dia da nossa... Hoje isso é muito difícil. É muito difícil. Né? Hoje a gente está dentro de um mundo, né, em que cada vez se cozinha menos em casa. Né? A maior parte das pessoas hoje comem já em restaurantes de self-service
E quando se cozinha em casa, se consome muito os produtos já pré-industrializados. Mas eu fiz uma lista aqui de algumas coisas que já seria uma colaboração, dentro também desse item que a gente está falando. Por exemplo, procurar evitar comer produtos que, na verdade, não existem. Por exemplo, o Chester. O Chester não existe. Né? Então, o Chester é um produto de laboratório. Exatamente, entendeu? E hoje em dia, por exemplo, nós já estamos tendo esse problema estendido ao salmão. Então, evitar... O salmão também? O salmão, ele está... Não sei se a gente usaria isso para o termo animal, mas seria transgênico hoje em dia, entendeu? Porque se criam salmões em fazendas? Quer dizer, quando eu falo... Fazendas marinhas? Quando eu falo no caso do salmão, ou até mesmo do frango, que atualmente leva uma quantidade de hormônio absurda, isso seria um fator de contradição no Ayurveda, eu não estou me referindo àquele frango que você cria em casa, que não tem o hormônio. Eu não estou falando do frango de uma forma geral. Eu estou falando do frango que você sabe que está cheio de hormônio e que vai ter uma interferência que não é pequena. Não é pequena. Mas, assim, a longo prazo, mas não é pequena. Mas eu acho que a gente hoje é complicado você se alimentar. É muito assim, complicado. Né? Só que o problema é o seguinte, isso que às vezes eu questiono. É complicado você, por exemplo, deixar de comer frango, mas e como é que vai ser quando você, de repente, desenvolve um câncer e que você acha que veio do nada, mas que, de repente, veio por causa daquela alimentação que você tinha, em que aquilo foi sendo desenvolvido no seu corpo. Sim, mas assim, nesse aspecto, eu acho que a gente hoje, não tem muito como fugir disso. Tem. Veja bem, a questão, os vegetais, eles são transgênicos. Não, né? não todos. Não, a soja, por exemplo... A soja é transgênica. A nossa soja nós temos nos vegetais um monte de fertilizantes agrotóxicos. Que não são tão... Não são prejudiciais, mas são produtos químicos. Que não são prejudiciais. Né? Então, eu quero dizer assim, do ponto de vista do dia a dia, da gente ter uma alimentação... Por isso que às vezes assim, eu convivo com muitas pessoas que são vegetarianas, veganas, mas eu acho que a gente pode se esforçar ao máximo, a não ser que você se isole num sítio e vá ali fazer o seu mundo, né? De criar sua galinha, fazer sua horta, criar sua batata. Saiu disso para a sociedade, hoje não tem como. Não tem como. Não. Vamos lá. Existe foi por isso que eu botei uma relação, porque existe um critério, muita coisa é ruim, mas existe umas que são piores do que outras. Sim, aí a gente vai trabalhar com menos pior. Isso, né? Isso. Então, por exemplo, quando você fala no agrotóxico, está no teu vegetal, o efeito negativo, isso que eu falei agora há pouco, não é que ele não é ruim, ele é ruim. Mas o efeito de um transgênico é imensamente pior do que o efeito de um agrotóxico. Por quê? O agrotóxico você até sabe mais ou menos o que vai gerar, dá para você equilibrar de uma certa forma. Quando você fala de um transgênico, nós estamos lidando com uma coisa que não se sabe ainda que tipo de patologias podem gerar. Não se tem noção. Não se tem, é uma coisa nova. Quando, por exemplo, eu falo em certos tratamentos, vamos dizer, ayurvédicos, mesmo que alguém chegue e diga que isso não é científico, pode não ser científico para os dias de hoje, mas tem lá 5.000 anos em que isso foi usado e funcionou. Mas quando você fala num transgênico, você não tem nada. É uma coisa completamente nova e que está tendo efeitos colaterais, já está se vendo efeitos colaterais dentro até da própria cultura. Por exemplo, há pouco tempo nos Estados Unidos, eles começaram a perceber que um dos primeiros problemas que eles que iam ter, né, é que toda a plantação transgênica estava começando a aniquilar toda a plantação nativa. Entendeu? E isso é um problema grave. Imagina como é que vai ser dentro do nosso organismo. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós voltamos aqui com o nosso programa. Tudo bem. É que ele falou que tem um...
Prefeitura de Petrópolis apresenta Pow and Fest, de 28 de junho a 7 de julho. Você não pode perder a festa do colono alemão. Durante 10 dias, a cultura germânica vai contagiar você com muita música, gastronomia, danças folclóricas, cinema, teatro, bailão, artesanato, desfile folclórico e o melhor chopp. Pow and Fest, realização Prefeitura de Petrópolis, Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, patrocínio Boêmia, apoio Caixa Econômica Federal, Allen, GS Elma e Águas do Imperador. Alô, amigo, quero convidar você aqui no nosso programa Cidade e Transparência, toda terça-feira às 21h30 e toda quarta-feira às 15 horas e sábado às 13 horas. Conto com vocês. Voltando com o programa PIC Saúde, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, entrevistando a terapeuta ayurvédica, é Ayurveda, né? Não é Ayurveda. É Ayu ou Ayurveda. 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 Ayurveda, Maria Madalena. Voltando a falar aqui sobre a questão da alimentação. A gente está falando sobre os alimentos, sobre as dietas ayurvedas, que são muito vegetarianas, né? A maior parte, né? A carne e da dificuldade que a gente tem hoje em dia de se alimentar mesmo vegetariano ou o que for. Hoje em dia é muito difícil porque os alimentos, em sua maioria, eles já estão o processo seja de criação de um frango, de um boi, de um porco, até de peixe mesmo que você está falando, né? Do salmão. Até eles hoje são transgênicos. Transgênicos. Então vamos falar sobre isso. No Ayurveda tem uma coisa que agora me veio à cabeça que seria interessante colocar para as pessoas. O Ayurveda é o que eu falei, ele usa carne. Na Índia, naturalmente, não é de vaca, mas usam outras carnes e mesmo às vezes, por exemplo, a carne o cérebro do carneiro é muito usado na Índia para esclerose múltipla, porque tem muita mielina. Então, mas como alimento? Como alimento para, no caso, para tratamento. Mas uma coisa interessante, se você observar, a nossa fixação pela carne é muito grande. Isso cria um desequilíbrio na nossa cultura. Então, por exemplo, quando você chega para alguém e pergunta qual é o prato hoje, ninguém diz, nossa, hoje é um refogado de cenoura com não sei o quê, e tem também um ensopado de... Ninguém. Primeiro ele vai dizer que carne tem, o resto é acessório. Isso é um problema. Quando eu falo que no Ayurveda se usa carne, não é dessa forma. É de uma forma balanceada. O fato de eu querer consumir carne não significa que eu seja obrigada a consumir carne todo dia, nem que a carne seja o meu carro-mestre. Essa é a questão primordial, né? Mas continuando... Mas quando você fala que a carne é usada na Ayurveda, ela é usada como tratamento. Por exemplo, mas não, no também dia a dia, como alimento. As sopas de carne faz parte do cardápio dessa metade da população da Índia que não come carne de vaca, né? Isso. Mas, por exemplo, as sopas de carne são consideradas extremamente leves e benéficas. Existem várias. Agora, nos próprios textos sagrados da filosofia Ayurveda, está lá colocando nunca comer de um animal doente. Esse é um problema que nós temos, nós não conseguimos saber hoje em dia. Quer dizer, uma recomendação seria comer uma carne de boa procedência, né? E tentando minimizar aquela colocação de que você fez, do que a gente vai comer então, né? Por exemplo, certas diretrizes. Eu posso falar bem disso porque eu mesma fiz uma transformação na minha vida, né? Então eu consigo ver as problemáticas, essas questões
É complicado, é difícil, não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil, né? Mas é necessário fazer uma transformação, porque quando as pessoas não fazem essa transformação no decorrer da sua vida saudável, elas acabam tendo que sofrer uma dieta violentíssima depois, lá na frente, quando têm os problemas. Então é muito melhor fazer uma adaptação alimentar, construir novos métodos, novos hábitos saudáveis. Então vamos ver, por exemplo, essa questão do transgênico. Ninguém é obrigado a comer Chester. Pode comer, se quer comer carne. É melhor comer uma carne de vaca do que comer um animal que você não sabe na realidade o que é. Ou de comer um salmão que está lotado de hormônios hoje em dia. Em vez de consumir óleo de soja ou de milho, consumir óleo de girassol. O óleo de girassol, inclusive no Ayurveda, é extremamente recomendado. Muito recomendado. Eu mais à frente vou até falar em outras utilidades assim espetaculares, fantásticas do próprio óleo do girassol, como massagem corporal, ele nutre os tecidos. Então, usar o óleo de girassol. O óleo de girassol ele serve também para massagem. Para massagem, né? O ideal, assim, o óleo mais usado para massagem é o óleo de gergelim. Mas o óleo de girassol também é muito usado e é excelente para a saúde, né? Então, essa questão do óleo, outra questão, por exemplo, o glutamato monossódio. O glutamato monossódio é uma coisa interessante, porque ele tem um sabor que não existe. O sabor, que eles chamam de sabor unami, não existe. A Ayurveda fala dos 5 sabores que existem na Terra, né? E esse sabor não existe, ele é um sabor recente, muito recente. E esse nome foi colocado agora, poucos anos atrás. Porque como não se existia esse sabor, que sabor é esse? Então se colocou esse nome. De glutamato monossódico. Não, no caso o sabor umami. A umami, que umami é o sabor. O sabor do glutamato. Do glutamato monossódico, ou seja, um alimento que não existe o sabor, é totalmente artificial. O glutamato monossódico, que tipo, para quem está assistindo a gente, que eu também quero saber, qual tipo de alimento que a gente tem o glutamato? Esse é um outro problema. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. São e às vezes é complicado. Não é? São os temperos. Não, mas tem alguns alimentos tem. Alguns exemplo? alimentos que vêm prontos, assim. O que acontece é que tem que se adquirir o hábito de olhar rótulo de alimento. Não tem como fugir disso. Porque um outro fator, inclusive, eu anotei, que são os conservantes. O glutamato é um aditivo no alimento e os conservantes também. Então, você tem os conservantes que são inofensivos. Ele é um aditivo para dar sabor. No caso, ele é um realçador de sabor. Ele é um realçador de sabor. Então, você tem, dependendo do que for, tem pipocas assim, que já vem muitas coisas, muitos desses temperos prontos, praticamente a maioria. E eu me pergunto, por que usar uma coisa dessas? Alimentos instantâneos, né? Por que usar? E os alimentos, temperos prontos também. Aí eu me pergunto, por que? Mais à frente eu vou falar da questão dos temperos. Digamos, um dos trunfos maiores que o Ayurveda tem são os temperos. Porque com os temperos você cura. Normalmente, nas doenças, o que vai... Certas doenças, em função das doenças e da pessoa que está tendo aquele problema, o aconselhamento que você vai ter alimentar é de usar aquele tempero no alimento. E quando você não tem uma doença específica, quando você quer ter saúde, existe uma infinidade de temperos. A cúrcuma, a cúrcuma é um dos temperos, que é o açafrão da Índia, né? E vende no mercado. São temperos normais, usar cebola, usar alho, usar uma série. Por que comprar um tempero pronto se tem tantas coisas, cardamomo, cominho? Existe muita sálvia, tem muito tempero que se pode usar que vai dar um sabor ao alimento natural, né? E, além disso, vai servir de, vamos dizer, de medicamento, né? Para a nossa própria saúde, né? Vamos falar um pouquinho sobre combinações de alimentares. Essa é uma outra questão que o Ayurveda, mesmo quando ele veio aqui para o Brasil, as pessoas têm um pouco assim de
de preocupação de falar sobre isso. Por causa daquele problema que você falou, né? Nos dias de hoje, a gente comendo tanto fora e tal, como é que fica? Porque se eu fosse falar aqui das combinações todas, do que é incompatível, né, ia ser meio problemático. Mas porque não adianta a gente fazer uma coisa que não é viável. Uma coisa que não é prática, né? Que não é viável. Então, por isso eu tentei fazer uma coisa que seria, assim, algumas recomendações para as pessoas que estão em casa e que, de repente, pode ajudá-las a evitar certos problemas. Muitas vezes uma pessoa diz, eu comi tal coisa, sempre comi, nunca tive problema, eu comi e me fez mal. Muitas vezes não é aquilo que está fazendo mal. Muitas vezes é a combinação que ela fez que está fazendo mal. Uma das coisas mais polêmicas, mas que eu não tenho como não falar, porque eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu mudei na minha vida e eu achei muito bom, são as frutas. Um dos melhores alimentos que existe na nossa vida são as frutas. Uhum. Mas uma das piores coisas que nós podemos fazer para a nossa saúde é misturar frutas com qualquer coisa. Frutas se comem com frutas, excetuando os melões. Como diz o Dr. Vassan de Lattra, ele tem uma frase que eu acho interessante. Melões devem ser comidos sozinhos ou deixados de lado. Achei modo como ele fala. E abacate? Tudo. O abacate você pode usar na alimentação. Ele não é exatamente assim colocado como uma fruta. Você pode usar. E o tomate? Tomate não é considerado fruta. Tomate não é considerado fruta. Tá? Agora, por exemplo, uma coisa surpreendente, mas uma vitamina de banana com leite, que tanta gente toma porque acha que é tão bom, no Ayurveda é considerado e o sorvete? Drástico. Mas o sorvete tem um problema muito mais agravante. O sorvete ele leva aquela gordura vegetal que ele já tem pesquisas sendo feitas, que isso não se divulga muito, mas é responsável, por exemplo, por um número grande de doenças da tireoide. Mas os sorvetes de fruta que não tem a gordura vegetal? Aí sim, aí não vai ter problema. Não, por causa do leite, fruta né? Com leite. Vai ter o leite. Quer dizer, aí não vai dar um problema tão grande, não vai ser como o caso da gordura, né? Mas dessa gordura vegetal, que a margarina, por exemplo, é triste para a saúde, não falei, esqueci de anotar para falar lá em cima, mas é triste para a saúde. Já tem muita pesquisa feita, só quem for atrás e pesquisar é que vai saber o que está sendo feito academicamente, né? A respeito disso. Mas, no caso, um sorvete de fruta, existem várias outras saídas. Por exemplo, uma saída boa. Agora, eu estava pensando aqui como seria uma saída para as pessoas. É que as pessoas vivem num paradigma diferente, mas você não imagina como é gostoso um leite de amêndoas. Você pega na água, bota as amêndoas de molho. Eu não coloco horas de molho, não. Eu coloco de noite, né? As amêndoas de molho na água. Quando chega de manhã, você bate aqui no liquidificador, coa. É um leite branquinho, maravilhoso. Como é que é uma água com amêndoa? Você pega, por exemplo, uma xícara de amêndoas. Então, olha só, quem está em casa, como é que é o nome? Leite de amêndoa? Leite de amêndoas. É um leite. Né? Anota essa dica aí. Dá para fazer como é que é? Bolo, sorvete. Como é que é igual ao leite. Você pega uma xícara de amêndoas e coloca para uma xícara de amêndoa, 4 xícaras de água. E de manhã, coloca de noite, deixa de molho. Isso, deixa de molho. Quando chega de manhã, você bate no liquidificador e coa. E você pode guardar esse leite na geladeira, não precisa consumir. Eu vou fazer isso hoje, hein? Olha, é muito... É uma xícara de amêndoa, tudo normal. Deixa de molho na água até o dia seguinte. 4 xícaras, você não vai jogar essa água fora, você já vai usar essa água. Você lava as amêndoas e coloca uma xícara de... Você pega uma xícara de amêndoas, você lava as amêndoas, você coloca 4 xícaras de água e deixa ali. Quando chegar de manhã, você já bate aquilo. Aí coa. Aquilo é um leite. Vai ficar um leite. Vai ficar igual ao leite. Ele é branquinho, é delicioso, extremamente nutritivo, extremamente. E ali você pode fazer o seu sorvete, fazer
Tudo que você faz com leite, você pode fazer com leite de amêndoas. O mesmo que eu estou falando para o leite de amêndoas, você pode fazer com leite de castanhas, você pode fazer um leite de castanha do caju, você pode fazer um leite de castanha do Pará. É o leite de coco, né? Entendeu? Você pode... quer dizer, tem várias possibilidades. Na verdade, a dificuldade que a gente encontra, e eu falo nisso por mim, a dificuldade que eu encontrei no começo não foi tanta que não houvessem soluções maravilhosas. Foi que eu não sabia quais eram. À medida que vai se descobrindo, consegue-se ter uma alimentação muito mais prazerosa e muito mais saudável. Uhum. E apesar das pessoas muitas vezes... a comida indiana é muito gostosa, né? Já tive a oportunidade de comer algumas vezes, uma coisa maravilhosa. São os temperos. São temperos. São o curry, né? Usam muito curry. E é uma comida colorida, O curry é a cúrcuma. O curry é feito com a cúrcuma. É uma comida bem colorida, né? E o feijão que eles usam é o o feijão... Esse é um outro fator que eu ia falar mais à frente, que é a questão do prazer na comida, o quanto ela interfere na nossa saúde. Mas vamos terminar primeiro as combinações alimentares, né? Então, falamos das frutas. Uma outra coisa que é fundamental, o Ayurveda me abriu as portas nesse ponto de um conhecimento que está aí, mesmo no nosso Ocidente, mas que a gente não é divulgado. É o mel. O mel... Ele é muito usado no Ayurveda, no processo da cura. Ele é excelente para a saúde. Só que o mel, na hora em que você esquenta ele, na hora que você cozinha ele se transforma numa toxina que é dos piores venenos para o corpo. Então, se consome muito mel hoje em dia, com esse discurso de que o mel é bom, só que se consome muito de uma forma errada. Porque se faz muita coisa com mel. Se aquece o mel. E não pode. Uhum. E isso causa um problema sério, sério. Muitas das toxinas que estão no nosso intestino, né? Isso é uma outra questão também que eu ia abordar, que é a questão do intestino. É até interessante que Epicuro, um dos filósofos mais antigos, né, da Grécia, o filósofo do jardim, né, ele dizia que a boa digestão é o alicerce da bondade humana. E realmente é verdade, você no Ayurveda você vê isso claramente, quer dizer, você vê, um estava lá na Índia, o outro está lá na Grécia e eles têm esse conhecimento. O intestino, em algumas medicinas, algumas tradições de terapias, né, o intestino é a porta de entrada das doenças, né, da saúde da doença. A saúde da doença, ela está ligada ao intestino, né? Tudo, que nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Você vê, até Hipócrates já dizia isso. Né? Esse conhecimento... E o Hipócrates falava assim, faz do teu alimento o teu remédio. Né? Isso é Ayurveda. Na realidade, se você começar a estudar os filósofos na Grécia, se você começar a estudar o Ayurveda, quer dizer, os filósofos da Índia, ou se você onde você for, você vai encontrar, se você for para a China, você vai nessa antiguidade, né? Você vai encontrar a mesma coisa. No fundo, é tudo a mesma coisa. O que acontece é que a humanidade veio passando por uma série de processos em que a questão monetária, a questão econômica, foi começando a ganhar um espaço muito maior na nossa vida do que o espaço da saúde, o espaço do bem-estar. Nós, hoje em dia, deixamos muitas coisas de lado. Eu li até uma vez a questão de que nós nos esforçamos muito para ganhar dinheiro, para depois ter dinheiro para poder cuidar da saúde, né? Então, fomos largando, fomos perdendo essas coisas básicas do que é manter uma boa saúde, do que é ter uma boa alimentação. É mais fácil, em vez de você cortar a cebola, de você cortar o alho e você fazer o seu tempero, você pegar daqui a cúrcuma, pegar daqui aquilo, pegar e fazer a sua refeição, é muito mais rápido você pegar um tempero pronto. Apesar que uma coisa interessante para quem está em casa, se quiser fazer, você pode selecionar os alimentos que você os temperos que você prefere e com esses temperos preparar um tempero pronto.
Em feito casa. por você mesmo, né? Com tudo que é legal, que você gostaria de usar. Isso é uma possibilidade. Você pode comprar até o próprio gengibre, que é uma coisa excelente para a saúde. Se você tem necessidade de economizar o seu tempo, né? Você pode comprar o gengibre seco e colocar gengibre, você pode colocar pimenta. A pimenta é uma coisa muito boa para a digestão. Você pode colocar uma série, colocar cúrcuma, que é feito o curry, é feito da cúrcuma, né? Eu prefiro o uso da cúrcuma mesmo. Isso tudo você encontra nos supermercados normais, não tem problema para ser encontrado. E aí você prepara tudo, faz um potinho seu, com o seu tempero, e usa ali. Ali você vai estar tratando da sua saúde, né? E vai estar também tendo uma comida muito mais saborosa, como você mesmo falou, que a comida indiana é saborosíssima. É saborosa. Porque eles sabem temperar. Né? É um sabor totalmente diferente do nosso, né? A questão também muda muito porque eles usam mais certos temperos que são menos usados aqui. Então, a pessoa, quando ela prepara o seu tempero, ela pode tentar adequar ao seu próprio paladar. Uma coisa que eu gostaria de dizer para quem está nos assistindo é que, no começo, isso é um processo que vai ser lento, porque à medida que as pessoas começarem a purificar a sua alimentação, né? Não sei qual seria o termo adequado, mas melhorar a sua alimentação, ela vai começar, no decorrer do tempo, a perceber que o seu paladar fica muito mais apurado. Hoje em dia, nós não sabemos, até mesmo o hábito que o brasileiro tem de comer um arroz com feijão, ele não sabe exatamente qual o gosto do arroz e qual o gosto do feijão. Mas é gostoso. Pois é, mas à medida que você começar a ter uma consciência, porque a chave de tudo sempre está na palavra consciência. Né? A chave de uma boa alimentação também, é isso que depois eu quero frisar esse ponto, que é a consciência. Nós sentamos para comer sem ter consciência do que estamos fazendo. Na realidade, nós estamos simplesmente nos dando mais saúde ou mais doença. A verdade é essa. Porque é como você falou, faz do teu alimento o teu remédio. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer do meu alimento o meu remédio, eu também posso estar fazendo do meu alimento a minha doença. Eu acho que a alimentação, eu percebo que não é só uma questão do que comer. Eu acho que a alimentação está muito mais ligada ao quanto comer do que ao que comer. Também. Isso é uma Eu outra acho que questão. as pessoas, o grande problema da nossa sociedade é comer em exagero. Exato. Né? Você agora falou uma questão fundamental. Eu vejo assim, o que você vai comer não é problemático, não é tão problemático. O problema é quanto comer. Né? Também é problemático, mas o quanto comer é muito problemático. Mais. E agora eu vou te assustar, no Ayurveda, a quantidade ideal por refeição é o que cabe numa mão. Eu sei, eu sabia disso. Né? Uma concha, né? Uma concha. A porção, isso é uma coisa muito sábia. Porque essa concha, que é a junção das duas nossas mãos, é exatamente a capacidade do nosso estômago. Nosso estômago é isso aqui, ó. Então, isso aqui é o que cabe no nosso estômago. Exatamente isso. Se você come 2 disso, você dilata o estômago. Ele. Se você comer 3, então cada um que está em casa agora, o que você deve comer numa refeição? É o que cabe na palma das suas 2 mãos. Se você estiver fazendo isso, é por isso que se come várias refeições durante o dia, né? Esse é um por outro isso que item. Se recomenda que se façam de 3 em 3 horas, porque é o tempo em que você vai consumir a quantidade que está aqui. Eu indicaria assim de 4 em 4 horas, porque há uma necessidade. O Ayurveda diz o seguinte: deve-se comer quando se tem fome. E normalmente em 3 horas, que isso é uma ideia assim bem mais ocidental, né? De 3 em 3 horas. Em 3 horas você não tem fome ainda. Mas isso aí também a gente cai num outro problema. Porque, por exemplo, uma pessoa come 3 pratos cheios, ela vai ter fome 7 horas depois. Bom, aí eu estou partindo do princípio de que ela está... Isso é que eu estava querendo dizer antes. À medida que a pessoa for fazendo modificações
na sua alimentação, porque no caso essa pessoa que está comendo muito, se ela comer de 3 em 3 horas, também vai ser uma catástrofe. 3 em 3 horas não é uma coisa ruim, não é nisso que eu estou falando. Eu acho que a gente deve ter 3 refeições principais e 3 refeições satélites, né? Acho que as refeições principais, eu não sei se isso está dentro da Ayurveda, mas é o que eu vejo assim mais equilibrado. É o café da manhã, o almoço e a janta, ou a ceia, e 3 refeições intermediárias, que seria a colação, né, que a gente chama do almoço, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e a janta um lanche, e uma ceiazinha antes de deitar. Uma das coisas que é desticada é que não se coma e vá se dormir. Não, mas eu estou falando uma ceia, tem que ser uma coisinha leve, um tempo né? anterior à hora de deitar. Isso seria uma das questões. Mas vamos continuar. Vamos fazer um intervalo rápido, mais um intervalo, e voltamos em seguida com esse nosso bate-papo sobre a alimentação na terapia Ayurveda. Prefeitura de Petrópolis apresenta Power Fest, de 28 de junho a 7 de julho. Você não pode perder a festa do colono alemão. Durante 10 dias, a cultura germânica vai contagiar você com muita música, gastronomia, danças folclóricas, cinema, teatro, bailão, artesanato, desfile folclórico e o melhor chopp. Power Fest. Realização Prefeitura de Petrópolis, Ministério da Cultura, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Patrocínio Boêmia, Apoio Caixa Econômica Federal, Allen, GS Elma e Águas do Imperador. Alô, amigo, quero convidar você aqui no nosso programa Cidade e Transparência, toda terça-feira às 21h30 e toda quarta-feira às 15 horas e sábado às 13 horas. Conto com vocês. Esse cara tem procedência. Ele é maluco. Humor e internet em um só lugar. Imprevisível. Toda terça, 23h30. Reprises às quartas e sextas, meio-dia. Comece o dia com muita ação e aventura com Jaspion, Changeman, Jiraiya, Ultraman, Giban e Cybercops. Diariamente. O autoconhecimento através da numerologia ao seu alcance na TVI, toda quarta-feira, às 2h30 da tarde, com entrevistas com terapeutas holísticos e muito mais. Bruno Grazinoli apresenta TVI, canal 19, às 2h30. Você vai me assistir. Tá difícil exigir seus direitos? Ligue para o Alerj, 0800 022 0008. Alerj, aqui você tem poder. Compatíveis? Retornando com o programa PIC Saúde, práticas integrativas e complementares em saúde.
Então, vamos falar... A gente tá, Continuando nas nossas incompatibilidades alimentares, né? Teria algumas coisinhas a mais que eu acho que era interessante as pessoas saberem, como eu já expliquei, porque muitas vezes nós achamos que alguma coisa está nos fazendo mal e, na verdade, é a combinação que nós estamos fazendo que está nos fazendo mal. Nós já falamos das frutas, falamos do mel. Uma outra questão, por exemplo, seria o leite. O Ayurveda recomenda que não se use leite com carne nem peixe, nada. Né? E também mas eles usam leite. O leite é um alimento excelente. O problema, eu tô procurando exatamente falar de alimentos excelentes, como eu falei do mel, mas que usados da forma errada deixam de ser bons e passam a ser maléficos. Mas e o pão, por exemplo? Não, o pão não precisa, por exemplo, para tomar o pão não tem carne. Não, leite. Tem muitos pães que tem leite. Não, mas o leite não se misturar com carne e peixe. Ah, sim. O leite com o pão não tem problema. Você pode tomar café com leite, com pão, não tem problema. Seriam as comidas que têm temperos com leite. Não colocar leite no... Por exemplo, se você está comendo alguma coisa de carne, você não colocar leite naquilo, né? Ou comer junto com alguma coisa que tenha leite. Né? Uma outra questão que eu acho que é importante, que deveria ser dita aqui, é a questão dos ovos. Não se misturar ovos nem com leite, e aí vai embora o nosso soufflé, nem com queijo, nem com carne, nem com peixe. Mas isso é importante colocar que isso é uma filosofia Ayurveda, né? Que coloca... É uma filosofia Ayurveda, mas se você começar a observar pessoas que têm problemas intestinais, vários tipos, o ovo não misturando com leite. Ela começar a fazer essas modificações, ela vai começar a observar que esses problemas começam a ir embora. Elas começam a desaparecer. Então, eu estou falando aqui assim, de coisas básicas. Ovo com leite, com carne, com peixe e com queijo. Ovo não misturar com leite, com carne, com peixe, com queijo. Exatamente. Parece assim, por que parece assim estranho? Porque não é a nossa cultura. O Brasil é um país recente, é um país novo. Quando nós começamos a existir, nós já viemos com um pacote pronto, de Portugal no caso, de uma série de coisas. Que trabalham muito com ovo com leite, ovo com queijo, né? Tem alimentação portuguesa, né? A nossa cultura tem muito Aquilo isso. já veio pronto. E é o que eu falei, a questão econômica, ela foi empurrando a saúde para ganhar espaço. Naturalmente, você vai fazer um bolo, se você colocar os ovos, o leite e o queijo, fica saboroso, né? Agora, eu sei hoje em dia que se eu fizer um bolo em que eu não faça essa mistura, eu consigo fazer bolos hoje em dia maravilhosos. Mas deu trabalho para aprender. Porque a cultura, na verdade, você começa a caminhar pela cultura de uma alimentação mais simples. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essas combinações que você fala, que não são combinações saudáveis, elas dentro da medicina indiana, elas são combinações que são receitas terapêuticas. Olha, a partir de agora você está com esse problema de saúde, você não vai mais misturar ovo com leite, com queijo. Até, de repente, ficar bom e depois poder fazer isso de novo. Não, é assim ou essa combinação não é recomendada? Não prioriza. A prioridade do Ayurveda é uma vida saudável. Entendi. Se você tiver um problema, aí vamos ver o que você tem. O viver saudável mostra que isso não é uma combinação saudável. Entendeu? Então, normalmente, o que vai acontecer? Os problemas vão ser muito... A questão da doença, né, vai ser uma coisa muito menor, né, do que a questão da saúde. Você vai ter menos problemas se não fizer muito isso menos. Do que... Quando você tem o problema, aí vem as recomendações. Digamos, você tem que tomar tanto de leite por dia, ou dependendo do que for, não deve tomar leite, ou você tem que tomar certos temperos e não comer aqueles temperos em função da patologia que você está tendo. Mas o Ayurveda em si, o normal dela faz isso que a gente está falando aqui.
As pessoas vivem fazendo. Já é o cotidiano, que nem o meu cotidiano hoje em dia, comer certas coisas e não comer outras. E o que eu fui observando é que, mesmo quando eu comecei a fazer a transição, muitas vezes eu saía com meus filhos e ia almoçar fora, jantar fora e comia bem. Hoje em dia já não posso ir a qualquer lugar porque já tem dificuldade, o paladar vai... É isso que eu estou tentando dizer para as pessoas. O paladar vai apurando, você começa a ver mais sabor nos alimentos, você começa a se sentir mais prazerosa na alimentação. E esse seria até um item que eu já deixei 2 vezes para trás, mas era uma outra questão que eu queria destacar, porque nós falamos já na questão da digestão, né? E uma das coisas que eu percebo que não se tem consciência disso, aqui no Ocidente, é o quão a felicidade na alimentação pode trazer frutos muito bons. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu como uma refeição extremamente prejudicial para a minha saúde, mas eu como ela feliz, com prazer, satisfeita, provavelmente é quase certo que ela não vai me prejudicar. Porque o nosso organismo, ele tem uma sabedoria, é inerente a nós, a nossa... Deus nos criou assim, eu quero dizer, que nós vamos produzir, a nossa digestão já começa na boca. Na hora que você olha uma coisa apetitosa, aquilo... Você já está produzindo a saliva necessária para fazer o início daquela digestão. Então, se você come uma coisa que é péssima para a sua saúde, mas você comeu com prazer, com certeza o teu corpo vai digerir aquilo magnificamente bem. Agora, se você comeu uma coisa extremamente benéfica para a tua saúde, uma combinação perfeita até, mas você comeu chateado, zangado, com raiva, com certeza aquilo vai te fazer mal. Daí a necessidade de não se impingir alimentos às pessoas. Uma pessoa ela deve tentar perceber o que ela gosta, o que ela não gosta. Esse hábito que muitas mães têm de obrigarem os filhos a comer certas coisas. Crianças, às vezes, criadas com uma alimentação extremamente saudável e que ficam anêmicas. Por quê? Por causa disso, porque elas não queriam estar comendo aquilo. Então, a maneira, ser aprazível aos sentidos, ter cheiro agradável, ter visual agradável, ser bom em todos os sentidos, deixar você feliz. A alimentação não é somente, não é uma coisa só nutricional, né? É uma coisa cultural, e que envolve um monte de... Não é somente, vamos comer isso porque isso aqui é bom. Não, não é isso. Envolve todo o preparo, a maneira como a pessoa se dedica a fazer a comida. O alimento é carregado de toda aquela... né? De todo aquele... toda aquela... né? Eu gosto... A gente está chegando no final do programa, a gente vai ter que encerrar. E eu vejo essa questão, às vezes, né, de você não comer a carne, comer carne, não comer carne, ou comer um alimento vegetariano ou não vegetariano, enfim, são questões assim muito delicadas, né? Eu vejo isso assim, são questões culturais muito delicadas, mas eu lembro que uma vez eu vi uma história que eu achei interessante, né, de um filósofo que até praticava a alimentação vegetariana, e que ele foi convidado, e ele tinha um grupo de discípulos, né, e que ele foi convidado aí a um banquete, e o prato principal do banquete era carne. O banquete foi feito para ele, e ele era vegetariano, pregava, falava dos benefícios do vegetariano, mas era um filósofo, uma pessoa muito evoluída, né? Uhum. E chegou lá no prato principal, foi um banquete em homenagem a ele, carne.
Aí sentaram todos os que homenagearam ele e os homenageados, né? E os discípulos do em volta, e ele pegou e se serviu de carne. Botou a carne no prato dele e comeu. E todos os discípulos olhando para ele com cara feia, né? Muito zangados, né? Por que ele fala disso? E aí acabou, falou assim, mas por que você comeu a carne? Ele falou assim, porque essa carne foi feita com tanto carinho, com tanto amor para mim. Não comer seria uma ofensa. Isso faria muito mais mal do que comer. Comer a carne, exatamente. Né? Então, isso tudo acho que a gente tem que saber muito balancear todas essas coisas. O que nós né? estamos precisando aprender um pouco, resgatar, na verdade, é que nós temos que ser felizes para poder estarmos bem. E a alimentação tem que fazer parte disso. Sim. Isso aqui E nada como importante. uma boa mesa, né? Uma refeição de domingo em família. Isso é muito bonito. E comer com né? prazer, né? Bom, comer com prazer, né? O melhor tempero para o alimento é a Melhor fome, tempero, né? A fome é o melhor tempero. Encerrando mais um programa PIC Saúde, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, com a terapeuta ayurvédica Maria Madalena, falamos hoje de coisas muito interessantes. E na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa, com mais um convidado. Muito obrigado a todos que estão em casa e até a próxima segunda-feira. Uma boa tarde a todos.